Estamos de volta com o terceiro bloco do Rádio Semana. Jorginho, ontem foi a estreia do A Hora do Carraro ao vivo. Como é que foi? Tô tranquilo? Edilson, não, foi legal, né? O Carraro, né? Com uma roupagem nova, né? No programa. Isso. O programa ao vivo, né? Por mais que seja o mesmo programa, mas dá uma diferença, né? Isso. E o mais gostoso é você poder interagir com as pessoas, né? Como é que diz? Mas o Carraro tem umas, rapaz. Como diz o Paulinho, sobe a naftalina, né? A naftalina sobe, né? O Carraro tem umas? O Carraro tem umas interessantes, rapaz. Ele tem um negócio com celular, rapaz. E teve o sorteio? Teve o sorteio daquele celular, rapaz. Aquele celular de... Nossa, nem gosto de falar, sabe? Todo arranhado, sem chip, bateria não tá funcionando. Não, bateria não, tem que pegar na manivela, né? É, tipo aqueles Fordinho 29, que pega no tranco, tem que empurrar ou na manivela, sabe? E um telespectador, né, que acompanha a TV Semana e gosta da programação da TV Semana, foi o sorteado, né? E foi no programa lá, recebeu o aparelho, né? Bacana. E o Carraro entrega o aparelho, rapaz. Mas chorando, né? Como se estivesse entregando uma Lamborghini pro sujeito, você tá me entendendo? Ó, Carraro, me ajuda aí. Vai ser um excelente peso de papel, né? E agora para o programa, né, que vai no ar hoje, né? Nós estamos aqui pela manhã agora ao vivo, esse programa deve reprisar mais tarde. Isso. Mas o programa que vai no ar hoje, nessa terça-feira, né? Ele vai sortear, sabe o quê? Você não vai acreditar. Eu nunca vi isso em programa de televisão, a não ser em alguns momentos no Chacrinha, né? O saudoso, né? Tá. Chacrinha. Ele vai sortear hoje uma dúzia de ovos caipira. Ó, tá valendo muito. Mas foi isso, Não, rapaz. Mas foi esse que foi o argumento dele. Quando eu disse assim, o Carraro, mas ovos? Ele falou, não, mas encareceu muito. Tá valendo muito. Quer dizer, ovos caipira. Então, o programa do Carraro, a questão é essa, né, Dilson? Daqui a pouco vai ter camarão que trazer cabrito para ser sorteado no programa também. É porque o Carraro, ele pega muito pesado nessas coisas que existem na nossa região, até no nosso país, essas coisas erradas que a gente vê a cada dia, nossa cidade cada dia mais suja, o trânsito cada dia mais caótico, né, o desinteresse a entender e aceitar que a população merece as coisas com dignidade. Ele é muito contra isso. A violência crescente. Então tem que ter alguma coisa ali para descontrair um pouco, né? Para divertir um pouco. Então a intenção é essa. Então, já que você quer uma coisa para descontrair, você conhece a Vera Magalhães, sua prima? Vera Magalhães? Olha, assim, no exato momento eu não estou sintonizando. Ela é responsável é jornalista responsável pela coluna Radar do site da Veja. Como é que é o nome dela? Vera Magalhães. Ela é importante? Importante. Então é minha prima, minha prima primeira. Pois é. Então vai acontecer a disputa aí amanhã acontece a eleição do líder do PMDB na Câmara. Aí de um lado está o Hugo Mota, da Paraíba, que é apadrinhado pelo Eduardo Cunha, e do outro lado o Leonardo Pisciano, do Rio de Janeiro, que é o homem do Palácio. Isso. Ele é bem. Então é o seguinte, olha só que ponto chegou. Eles discutiram se o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que é do PMDB, ele ia se exonerar momentaneamente para comparecer, votar no Pisciani e depois ser reconduzido novamente ao Ministério da Saúde. Que seria uma baita de uma falta de vergonha na cara. Porque no momento nós estamos vivendo essa crise aí da Zika, do Aedes, de dengue, não sei o quê, você pega e faz a brincadeira com o ministro da Saúde. Aí, segundo a sua prima, ela conversou com pessoas outros ministros, falou assim, não sai de jeito nenhum. Ele vai ser mantido como ministro, não vai acontecer essa manobra. Mas seria o fim da picada, hein? Mas aí entra nessa coisa que eu repito sempre aqui, né? O nosso modelo político brasileiro oferece isso. Sim. Quer dizer, primeiro, ele não foi eleito para ser ministro. Sim. Ele foi eleito para ser um órgão fiscalizador. Isso. Passou a ser órgão fiscalizado a partir do momento que ele foi assumir o ministério. Quer dizer, agora, precisa dele para uma manobra política, ele volta a ser órgão, quer dizer, fiscalizador. Depois ele assume novamente. Quer dizer, isto é faltar respeito com o cidadão brasileiro. Sim.
faltar respeito com aquele também suplente dele que assumiu. Sim. Porque o suplente dele não tem autonomia. Não, o suplente, de uma forma ou de outra, ele teve a votação dele. Sim, e outra coisa, e ele não ganhou a condição de suplente, ele conquistou pelo voto popular. Que deve ser soberano na democracia. Não é isso? Então, essa falta de respeito, o modelo político brasileiro oferece isso para nós. É por isso que eu sou ferrenho, eu bato sempre. Eu não gosto de fazer crítica a um partido político. Eu faço a crítica ao nosso sistema político, que ele é falido. É o nosso sistema que permite aí mais de 30 partidos políticos, a totalidade fisiologista, todos eles a fim de negociar. Se eu estou contra o governo, tudo que o governo faz não presta, mas se eu estou lá no governo, eu compro os outros partidos para que apoiem a minha proposta, e fica nesse negócio. E não adianta, né, Jorge? Faz medida. Aí chegou lá, vai aprovar. Nós vamos aprovar o seguinte: o direito do cidadão de tomar água gelada. Aí, se é do partido, tá, não, vamos negociar essa aprovação. Quer dizer, coisa óbvia. Tem que haver um acordo. Alguém tem que levar algum por fora ou por dentro para poder aprovar. O Peciano é o fiel da balança nessa questão do Mauro Lopes aí assumir ou não o ministério, né? Você vê como se é o mecanismo para se resolver internamente as questões partidárias, as questões políticas, elas funcionam no nosso país. O mesmo não acontece para resolver a situação do povo brasileiro. Essa que é a nossa indignação. E tudo isso aqui, toda essa manobra aqui, ela tem um objetivo: impedir o processo de impeachment. Agora, Jorginho, se você... Vou dar um exemplo. O camarada chega assim: Jorginho, ontem eu vi você matar o menino ali. Se você tem certeza que não foi você, se você tem álibi, tem provas que não foi você, você vai falar assim: não, então vamos arranjar um jeito de não ter esse julgamento. Que julgue e prove a sua inocência. Isso. Você se fortalece na inocência. Isso. A questão toda é que quando se fala em abrir um processo, ali já não está condenando, não. Ali começa um processo. Todos os envolvidos terão todos os direitos de se defenderem. Sim. Certo? Todos eles terão esse direito. Depois é que sim, é que se vai para um caminho da votação. Sim, e outra coisa, é uma votação que é feita no Senado, não é nem na Câmara. Isso. E quem preside a sessão de julgamento é um companheiro político. Não. Mas é, no caso, o presidente do Supremo. É o presidente. Né? Que é o caso que você falou, tá certo. Não é o Lewandowski. Né? Também é companheiro político. É porque foi indicado, né? E ele que vai presidir, e tem todo um procedimento, isso vai de trás da orelha. Aí fica assim: vale impeachment ou não vale impeachment? A minha posição é essa: se existir dados técnicos que configurem uma situação em que a lei que determina impeachment cabe, então vale. Agora, se é para beneficiar o B, não é para beneficiar ninguém. Acho que é um instrumento para evitar as tais pedaladas. Porque a Dilma pedalou muito mais do que o Robinho vai pedalar no Atlético. Quer apostar? Fizeram até uma brincadeira esses dias aí, né, nas redes sociais, né? Uma foto da Dilma com o presidente, né, do Cruzeiro, né, o doutor Gilvan, dizendo que a diretoria do Cruzeiro agiu rato, contratou também a rainha das pedaladas. Né? Brasileiro. Mas, Edilson, olha para você ver, uma falha, um erro constitucional gravíssimo que temos no nosso país. Nós somos regidos pelas 3 instâncias, né? O Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Em tese, né? Seriam, né, poderes independentes. Mas na prática, não. Na prática, não. Agora você veja bem, quando eu disse, né, um companheiro político, a verdade é o seguinte: jamais um membro do tribunal, da Corte Maior do país, pudesse ser indicada por um político. Exatamente. Não poderia. Então, aí já fere o princípio constitucional. Sim, e da independência de poderes, né? Não é isso? Porque o poder fica subserviente do outro. E olha só, como juntos 3 na indicação do presidente do Supremo. Na primeira instância, só é juiz quem faz concurso e passa. Isso. Na segunda instância, pode ir por mérito, mas vão também os indicados. Já feriu a coisa.
Quando chega lá em cima, na Corte Superior, onde você deveria ter a nata do judiciário no país, as indicações partem do governo federal com aprovação do Senado. Então você olha bem, você juntou judiciário, executivo e legislativo. Certamente aí ninguém vai estar isento. Pode existir aquele, como o Joaquim Barbosa fez, que foi isento na sua análise, no seu procedimento, Isso. mas você corre o risco de ter um ministro Cardoso, lá, como é que é? Barroso, que só defende o lado que o indicou, e que é uma incoerência. Deveria ser isento. Mas... eu penso que a indicação dos ministros da Suprema Corte deveria ser através do voto dos próprios magistrados. Ou talvez por relevância. Sim. Né? Ou talvez por relevância. Seria analisado. É indicação política. Faria uma análise técnica, assim, esse tem mais competência que aquele, Perfeito. tem mais CIS, tem aquilo, tem curso tal. Né? Ou então, a eleição dos magistrados, né? Porque não pode acontecer, por exemplo, como acontece em muitos estados nos Estados Unidos, em que o promotor ele é eleito pela população. Ele é eleito pela população, como é o delegado, o xerife e tal, Isso. é eleito pela população. Mas não pode acontecer no Brasil, porque a eleição aqui é comprada. Você usa propina de Petrobras para fazer a eleição. A cultura política nossa é desastrosa. Não, né? é o que você falou, é um sistema podre. E como é que você constrói uma casa se a base é podre? É Não é? difícil. É Como lamentável, porque eu fico vendo, eu parei para meditar poucos dias agora sobre essa questão de Petrobras, sabe? Essas questões dessas grandes empresas que é perigoso para o nosso país, essas empresas também estão envolvidas nisso, perigoso do lado do bom sentido, porque nós precisamos delas de forma correta. Aí você fica imaginando, o nosso país é rico demais, porque tanta pedrada que toma, tanta apanha. E está aí. E esse país, né, com essa imensidão de riqueza, quer dizer, por que não pode se governar de forma correta? Como seria o nosso povo em pouco tempo? Até parece que os nossos políticos são os mais caros do mundo. Eles recebem tão pouco que precisa usufruir do dinheiro público em benefício próprio e fazer uma série de coisas. Jorginho, mas nós temos nesse bloco. Terminou, nós vamos a mais intervalo e voltamos para o quarto e último bloco, quando vamos falar das coisas de Caratinga.